pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Adobe Tutoriais, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma sombra realista no Photoshop, beleza? A primeira coisa que nós vamos precisar são duas imagens, ok? Eu escolhi esta mesa aqui, essa mesa é muito fácil de achar, a primeira imagem do FreePic quando se digita mesa é essa. E essa garrafa, eu peguei aqui uma garrafa de vinho, de champanhe, sei lá o que que é, sem rótulo e tal, para que a gente possa fazer. A imagem ela era assim, ok? Com o fundo branco. Eu simplesmente apaguei o fundo e fiz uma máscara. Caso você não saiba como fazer isso daqui, tem um outro vídeo aí ensinando a fazer máscara, ok? E recortar esse tipo de imagem, que é uma imagem bem simples de fazer o recorte. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesta imagem é... Vamos selecionar aqui a imagem da nossa garrafa de vinho e vamos dar dois cliques nela. Feito isso, nós temos aqui a opção Drop Shadow. Nós clicamos aqui no Drop Shadow e depois de feito isso, nós temos as opções do Drop Shadow. Vamos deixar aqui no normal, vamos aumentar a opacidade para 100%. A distância ela não é importante, é só para você ver o que você está fazendo aqui agora. Pode deixar Spread, Size e todas as outras opções zeradas e dar OK, certo? Você vai ter mais ou menos isso daqui numa imagem. Lembrando que este efeito aqui ele serve para qualquer tipo de imagem, ok? Seja para uma pessoa, seja para um produto. A questão aqui é como se trabalhar a sombra e como entender como aplicar essa sombra, beleza? Então, feito isso daqui, agora nós temos a sombra aqui. O que nós vamos fazer é separar este efeito da sombra em uma nova camada. Para fazer isso, nós vamos em Layer, Layer Style e Create Layer, ou seja, vamos criar uma nova camada a partir do estilo da nossa camada, ou seja, a gente pegou o nosso Drop Shadow, a nossa sombra e criou uma nova camada, ok? Depois que foi feito isso, o que você vai fazer é posicionar exatamente aonde estava a garrafa, ou seja, você vai pegar a sua sombra e colocar exatamente atrás da sua garrafa e vamos transformar essa sombra na direção que a gente quer. Antes de fazer isso, o que a gente tem que entender é para que lado essa sombra tem que ser aplicada. Eu peguei essa imagem porque eu peguei essa garrafa porque essa garrafa você pode ver aqui que ela tem dois focos de luz. A gente tem um foco de luz aqui muito forte na direita dela e a gente tem um pequeno foco de luz aqui na lateral esquerda, ok? Eu vou ignorar este foco de luz da esquerda e vou mostrar inclusive como retirar este foco de luz para que a nossa sombra seja de um lado só. Então, feito isso, eu vou dar um Ctrl T ou Command T, caso você esteja no Mac ou no PC aí. Vou segurar o Ctrl e vou, aqui clicando nesta opção do meio, aqui neste quadradinho do meio, vou arrastar até que a sombra esteja na posição que eu quero. Você pode ver que eu estou seguindo esta luz aqui, ou seja, eu quero fazer este movimento de luz, ok? Depois disso, eu vou pegar aqui embaixo a mesma coisa, com o Ctrl pressionado, e vou ajustar até que a sombra fique na posição que eu quero que ela fique, ok? Ou seja, ela está mais ou menos aqui assim, e aqui a gente tem ali uma pontinha preta que eu quero tirar, então eu vou vir aqui até que a pontinha suma da garrafa, e tenho aqui a nossa sombra, beleza? Neste momento a sombra não está nada realista, e agora... Aqui vem o segredo do que a gente vai fazer. Aqui existem duas formas de fazer, tá? Eu vou fazer uma aqui que é bem simples, bem fácil. E vou explicar outra que é um pouco mais complexa e fica melhor o resultado. A primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui na borracha, aumentar o nosso pincel, certo? Deixar aqui a dureza dele em 0 e apagar a parte de cima para que a gente, não assim tão forte, a gente pode deixar aqui uma opacidade mais baixa e começar a apagar mais ou menos assim. Depois vir em filtro, Blur, Gaussian Blur e aumentar um pouco o nosso efeito para que a sombra fique ali mais ou menos parecida. Este é um efeito rápido e que em determinadas fotos é bem útil e funciona, ok? Neste caso eu vou voltar aqui para trás e vou explicar uma outra opção para se fazer isso de uma forma um pouco mais, com mais ajustes do que essa, ok? Você vai vir em filtro, vai vir em Blur Gallery e File de Blur, ok? Feito isso, nós temos esta caixa de diálogo com estas opções aqui. O que é legal neste filtro? Dentro do filtro você pode escolher várias opções de desfoque, ok? Então com isso você consegue trabalhar muito bem na sombra e você tem muitas opções para trabalhar nela, certo? Então a primeira aqui seria só um desfoque,
ok? Onde a gente vem aqui e consegue fazer pequenos desfoques. Você pode mexer por aqui no desfoque, neste círculo, e ajustar aqui o tamanho, ou por aqui, por esta opção, certo? Basta que você faça um desfoque pequeno lateral, que já dá para entender bem o efeito que a gente vai fazer. Um segundo desfoque é esse Iris Blur, que ele funciona como um desfoque radial, ou seja, ele pega um ponto principal e não desfoca, e quanto mais longe desse ponto, maior o desfoque. Isso numa sombra é perfeito, porque praticamente todas as sombras são assim. Para isso, basta que você pegue o ponto central, coloque onde você não quer que desfoque, que seria o mais perto da garrafa possível, e depois você pode vir aqui e aumentar por estas linhas e mudar os parâmetros do seu desfoque. Como você pode ver aqui, quanto mais longe, maior o desfoque, quanto mais perto, menor o desfoque. Neste caso eu vou deixar assim grande e vou trazer esse daqui um pouquinho mais perto. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais, ou diminuir um pouquinho mais, talvez diminuir um pouquinho mais, assim. E agora nós temos aqui um efeito já um pouco melhor, ok? Então vou dar ok. Este efeito leva um pouquinho de tempo para que ele seja aplicado, depende aí do tamanho da foto e da potência do seu computador. E agora nós temos aqui a nossa sombra aplicada. Você pode ver que ela ainda está muito forte, então agora eu vou começar a suavizar um pouco essa sombra. Para isso eu vou vir aqui, vou dar um efeito Multiply para que ela se aplique sobre a tábua, apesar que está 100%, então ela não é assim tão perceptível. E depois eu vou diminuir um pouco aqui, pouca coisa também, para que nosso efeito continue aqui na foto, ok? Uma outra coisa que pode ser feita, por exemplo, nessa imagem, como eu falei anteriormente, nós temos dois pontos de luz, ou seja, nós temos um ponto de luz muito forte aqui e um bem fraco aqui. Ou seja, então, isso quer dizer que a gente pode duplicar esta camada, dar um Ctrl T e girar esta camada para que a gente aplique este efeito também para o outro lado. Mas neste caso, aplicar o efeito de uma forma bem fraquinha, ok? Assim, com o mínimo de opacidade possível, só para a gente ter aquele efeito de flash de luz, ou mais ou menos como se fosse aí de teatro e tal, onde a gente tenha uma luz de cada lado. Com isso a gente gera sombras dos dois lados, mas neste caso uma luz muito forte na direita e uma luz um pouco mais fraca na esquerda. E agora que vem, na minha opinião, a parte mais importante do vídeo, que é apagar este foco de luz aqui, porque como eu estava dizendo, esta luz aqui na esquerda da garrafa é muito forte. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar uma nova camada, certo? Vamos pegar um pincel, colocar aqui o pincel de um tamanho que seja grande. No meu caso aqui eu coloquei ele 500, mas aí depende do seu tamanho da foto. O importante é que ele seja de um tamanho grande, porque você vai usar o espaçamento do seu pincel e deixa ele sempre com a dureza aqui, com o hardness em 0%. Uma coisa que você pode fazer é usar o flow bem baixo, certo? Porque assim o efeito será aplicado de forma bem lenta, ok? Feito isso, você pode começar a apagar praticamente assim essa lateral da garrafa. Esteja atento que, veja que eu fiz isso daqui de propósito, que para que é? Para você ver que se eu simplesmente começar a pintar em cima dessa layer aqui, dessa camada, eu vou aplicar este efeito em todas as duas fotos. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que o efeito seja aplicado somente na garrafa. Para isso eu vou vir aqui com o mouse entre as duas camadas, com o Alt pressionado. Quando aparecer este triângulo com este quadradinho, esta seta com este quadradinho, você clica nela e agora o efeito desta camada será aplicado somente na camada de baixo, ou seja, só na garrafa. Feito isso, a gente pode apagar esta luz branca que nós temos aqui de forma bem fácil, diminuir este foco de luz deste lado e, se quiser, até diminuir um pouquinho aqui também, certo? Podemos aplicar um pouquinho deste efeito aqui também no topo da garrafa, sempre de forma bem sutil, deixando só com que aquela suavidade do pincel possa dar este efeito. E agora temos aí a nossa sombra aplicada. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei aí embaixo. Comenta aí embaixo o que você achou, se você usa alguma outra técnica e tal. E se inscreve no canal que eu faço vídeo aí todos os dias. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.